Meu nome é Solange, eu vou falar sobre a Comuna de Paris, mas eu vou falar principalmente sobre o auge dessa comuna, né? Vou falar principalmente sobre como eclodiu esse movimento, mas para isso eu vou ter que relembrar um pouquinho como foi esse movimento, né? Que foi a realização de uma forma de governo controlada por trabalhadores e membros de classes populares da França, que ocorreu na capital francesa entre 18 de março e 28 de maio de 1871. Apesar do curto período de existência, a Comuna de Paris esteve na memória coletiva do movimento operário, sendo sua experiência evocada em vários processos revolucionários posteriores. Representou a primeira experiência de um governo democrático e popular, tendo por base o ideal socialista. Eclodiu em 1871 esse movimento, quando a população parisiense enfrentava os invasores alemães, não reconhecendo o armístico com a política conduzida por Adolf Thiers, promoveu uma insurreição operária em 1871. Em 18 de março de 1871, a população organizou um governo popular que veio a ser conhecida como a Comuna de Paris. Transformar a cidade em uma comuna, isto é, em um núcleo urbano autônomo organizado com poderes definidos. Em abril, no manifesto de caráter popular e socialista, os revoltosos proclamaram o projeto de transformar a França em um Estado formado por federação de comunas livres e autônomas, separadas da Igreja e do Estado. Foi formado por Comitê Central da Guarda Nacional, de onde saíram os membros para compor o Conselho da Comuna, constituídos por moderados, socialistas e jacobinos, remanescentes da segunda fase da Revolução Francesa. A partir daí, o Conselho da Comuna tentou pôr em prática uma ampla reformulação da sociedade parisiense, nas áreas da política, administrativa, econômica e sociocultural. Com o advento da Comuna, foi adotada em Paris a igualdade civil de homens e mulheres, apesar de estes não poderem votar, supressão do trabalho noturno, supressão do exército permanente para a formação de milícias cidadãs, separação entre Estado e Igreja, ensino laico, gratuito e politécnico, a possibilidade de eleição dos estrangeiros, limitações ao trabalho feminino e infantil, criação de pensão para viúvas e crianças, fim de multas sobre salários, entrega das fábricas abandonadas aos trabalhadores, entre outros. Apesar dessas realizações e das dificuldades em levar adiante uma experiência de governo novo, influiu ainda contra os comunardos, como eram conhecidos os membros da comuna, a deflagração de uma guerra civil, opondo os habitantes da capital contra as tropas comandadas por Thiers, apoiadas por destacamentos prussianos. A partir de 2 de abril se iniciaram os bombardeamentos a Paris e os comunardos sofreram sérias derrotas. Para abafar o movimento, acampou em volta de Paris um exército de 130 mil homens sob as ordens de Thiers. Destacou-se nesse movimento a participação das mulheres que habitavam os bairros operários da cidade, cumprindo um papel decisivo na mobilização da própria Guarda Nacional, já que foram elas uma das principais fontes que alarmaram sobre a chegada do exército. Nós podemos ver na figura 1, a barricada por mulheres, né? Elas alertavam a chegada do exército, fazendo barricada para impedir o exército avançar. Né? E temos na figura 2, discurso proferido no Comitê Central da União das Mulheres durante a Comuna de Paris. Nós podemos ver a mulher sentada lá em cima no palanque, né? Fazendo o seu discurso. As mulheres lutaram de armas em punho, participavam ativamente da organização, principalmente através de comitês populares. As caricaturas também eram veiculadas pela imprensa, expondo as visões dos partidários e opositores da Comuna de Paris. Tem até uma caricatura que é uma mulher ateando fogo em Paris, que circulou muito na época. As barricadas foram uma das características principais da defesa empreendida nas ruas parisienses pelos comunards.
Para conter a investida das tropas adversárias, abaixo é possível verificar duas dessas fotos. A primeira com os comunards em torno de um canhão, na barricada Voltaire-Lenoir, e a segunda com a barricada na Rua Royale. Aqui na figura 3, a barricada de Voltaire-Lenoir, em Paris. E aqui na figura 4, a barricada ainda na íntegra da Rua Royale, em Paris. A comunicação das decisões da Comuna de Paris aos cidadãos parisienses eram através de cartazes que eram afixados em diversos locais da cidade, para que todos tivessem acesso às informações. Além desses cartazes que eram afixados nas paredes, nós temos também as trocas de jornais, né? Que também eles eram trocados nas paredes de Paris. Nós temos aí a figura 6, troca de jornais nas paredes de Paris. Com o objetivo de propagandear a repressão à Comuna e também para que se tornasse um exemplo aos que tentassem novamente tomar o poder, diversas fotos dos cadáveres, dos fuzilamentos foram divulgadas, como que está exposto aqui. Né? Aqui tem a foto dos cadáveres de soldados comunards mortos durante a Comuna de Paris. Então, o exército fazia isso, pegava as fotos, pregava nas paredes para intimidar, né, os comunas, né, os comunards. Temos agora duas fotos aí, todas duas é sobre a Praça Vendôme, a primeira bandeira depois da derrubada da coluna. Né? Aqui na figura 7, temos a coluna imperial da Praça Vendôme, né? Onde lá em cima, bem lá no picozinho, é a imagem do Napoleão, né? A estátua de Napoleão, e está bem lá no alto. E depois, na figura 8, nós temos a derrubada, né? dessa coluna imperial, e aonde eles, pela primeira vez, eles hastearam a bandeira vermelha, né? Depois que derrubaram a coluna, né? Aqui nós temos Paris pegou fogo. Paris inflamada pela Comuna. Nós escutamos muito essa expressão, Paris pegou fogo. Realmente, Paris pegou fogo. Paris ficou em chamas. Os primeiros incêndios, particularmente espetaculares da Semana Sangrenta, foram causados pelos bombardeios de Versalhes e no Ministério das Finanças. Essas balas vermelhas permitiram às tropas de Versalhes economizar tempo e entrar mais facilmente na capital. Dividida entre estratégias, táticas e ações simbólicas, a Comuna, por sua vez, acendeu fogueira para criar uma diversão e impedir o progresso de Versalhes. Queimar Paris, em vez de devolvê-lo, tornou-se uma ordem nas fileiras dos comunardos. De acordo com certas declarações que inflamaram a mente das pessoas, como esta forma ameaçadora: Paris será nossa ou não existirá. Era isso que eles falavam na frente, né, na frente dos comunardos. Né, eles falavam isso. Paris será nossa ou não existirá. Então, eles preferiam queimar Paris do que entregar Paris. Tem uma autora, a Émile Zola, é uma escritora e amiga de pintores, que ela descreve Paris entregue às chamas, ao calor insuportável, ao ar abrasador da asfixia sob uma chuva de brasas. Um dos seus heróis, Maurice, viu o céu acender com um imenso brilho vermelho, como se toda a cidade se iluminasse. Ao usar um dispositivo panorâmico, o artista consegue aqui produzir um efeito marcante,
graças à precisão topográfica de uma imagem que se parece mais com uma pesquisa que uma paisagem. Essa cidade queimada, ela é frequentemente comparada à cidade de Roma de Nero. Aqui nós podemos ver na figura 9 e na figura 10, né? O Palácio da Legião de Honra queimado, a Rua Lili também queimada. Foram vários edifícios, muitos edifícios, principais edifícios, todos queimados. Não foram só esses, não. O Palácio das Tulherias, o Conselho do Estado, o Palácio da Legião de Honra, o Ministério das Finanças, o Tribunal de Conta, que começou a arder em 23 de maio de 1871 à noite, a Prefeitura, a sede da Polícia, o Palácio da Justiça, né? Então, todos eles foram queimados. Aqui nós temos a figura do corpo de comunardos em caixões após o fim da Comuna de Paris. A derrota veio na semana do dia 22 a 28 de maio de 1871, denominada de Semana Sangrenta, que a resistência popular organizada nos vários distritos de Paris não conseguiu controlar os soldados franceses e prussianos. Mais de 20.000 comunardos foram mortos em batalhas ou execuções, milhares foram deportados e outros 15.000 foram presos. Houve vários crimes de comuna. Houve assassinatos de reféns na prisão de La Roquette. Em 24 de maio de 1871, em La Roquette, o Monsenhor, né, padre, 3 jesuítas, o presidente do Tribunal de Apelação de Paris, todos eles foram executados por um pelotão formado por voluntários federados. E muitos foram extraditados, né? Eles faziam mesmo fuzilamento, né? Pegaram as pessoas da prisão, colocaram lá na praça e fuzilavam. Temos aqui uma imagem, uma figura de mulheres na prisão, né? Em Versalhes. Aqui nós podemos ver realmente a participação, né, das mulheres na prisão, né? O fotógrafo especializado, né, em retrato, o nome dele é Appert. Ele é especializado em figuras políticas do fim do Império. Ele teve a possibilidade de fotografar as prisioneiras de Versalhes, mulheres na prisão, né? E tem aqui, se observar, né, tem uma coisa bem interessante aqui do lado meu aqui à esquerdo, né? Não sei se vão notar uma mulher bebendo, né? Onde ele conseguiu identificar essa mulher, né? Com Hortense David à esquerda usando uma garrafa de vinho, bêbada, e à direita Louis Michel e Eulalie Papavoine, né? E então a gente consegue verificar aí, né, as mulheres, a participação das mulheres, e como tinha mulheres na prisão mesmo depois, né, nós conseguimos ver a participação das mulheres nesse movimento, a Comuna de Paris. Eu vi muitos autores falando sobre até aí mesmo a quantidade de pessoas que foram executadas, dando detalhes, a quantidade técnica, né? Mas eu vi vídeos de historiadores relatando, historiadores franceses, né, mostrando a cidade de Paris,
Lógico que estava legendado em português, e eles falando que não tem como contabilizar quantas pessoas morreram, por mais que historiadores, o exército, eles falam da quantidade de pessoas que morreram, mas não tem como, porque foram milhares que não foram contabilizados, morreram milhares de pessoas, fuzilados, queimados. Então, realmente, Paris pegou fogo. Obrigada.